Olá a todos, eu me chamo Amanda Mendonça, sou moradora da Maré, sou mãe, sou assistente social, sanitarista e mestra em educação popular em saúde. Hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre escuta e, na verdade, sobre as minhas experiências dentro desse processo da escuta. E processo fazendo um recorte de gênero, né? Fazendo um recorte com mulheres. Eu inicio desde jovem com projetos aonde não se tinha a fala das mulheres em um processo de literalmente de escuta. E isso me incomodava muito, né? Porque os projetos tinham homens e mulheres, muito jovens ainda, e as mulheres ficavam caladas. Então, eu sempre tive esse olhar, né? Por que as mulheres se calavam tanto? Acho que era algo que eu vim fazer um recorte aqui para falar da escuta, né? E o que me chamou a atenção dentro desses anos de trabalho, eu tenho 17 anos de formação como assistente social, só 9 anos tenho como matriciadora de equipes de saúde da família. Mas anterior a isso, o que me chamou a atenção foi esse lugar de não fala das mulheres, né? E aí fazendo um recorte de gênero, mulheres, e um recorte também racial, mulheres negras. Isso me chamava muita atenção, porque eu também era uma dessas mulheres, ficava muito calada. E aí faço um outro recorte, que são as mulheres periféricas e de favela. Então, dentro desses grupos, eram grupos dentro de unidades de saúde, e as mulheres se calavam e sempre tinha uma fala ou dos profissionais ou de homens, né? E tanto os jovens quanto os mais maduros. E aí, em um dos grupos, o que me chamou a atenção foi que a gente pôde trocar e aí deveríamos fazer aquilo mesmo, né? Então, como que foi difícil fazer esse momento de fala de pessoas que não tinham esse lugar de fala. Então, isso me chamou a atenção desde a juventude, e aí hoje eu consigo entender melhor esse processo, né? Eu fui me constituindo como mulher, como mãe, muito jovem, e sempre pensando sobre isso, sobre esse lugar, né? E como que era difícil também ser a profissional. E aí fui ouvindo outras mulheres. Então, dado o momento da profissão, eu consegui estar realizando tanto atendimentos individuais e aí trazendo para o coletivo, já que o trabalho coletivo ele é a base, né, um dos pressupostos básicos do trabalho do serviço social. E eu, como assistente social, tenho um comprometimento ético-político de trazer essa perspectiva do trabalho coletivo. O trabalho individual ele é importante, ele por muitas vezes é necessário, mas se você não trouxer, né, não conseguir trazer mesmo, trabalhar esse processo no coletivo, as coisas ficam muito no individual e nada acontece. E aí, pensando nessa perspectiva coletiva, eu comecei a desenvolver dentro das unidades de saúde, dentro do trabalho, né, junto com uma equipe de apoio matricial, que se chamava na época a equipe NASF, Núcleo de Apoio de Saúde da Família. Nós iniciamos um processo de um trabalho com mulheres. E essas mulheres, elas sofriam, chegavam na unidade, geralmente com questões, trazendo várias questões de saúde clínica, mas quando nós íamos atendendo, elas iam confiando mais na equipe, a gente percebia que existia uma questão de violência doméstica, de violência de gênero, de racismo, de sexismo, de machismo. Então, eram vários atravessamentos e onde essas mulheres não conseguiam falar. E quando elas conseguiam falar, elas não tinham uma escuta. Então, isso é muito difícil, porque a escuta ela tem algo que é fundamental. Se você não souber escutar, você não sabe acolher. Se você não souber ouvir, você não consegue sequer acolher o outro, compreender o outro. Então, isso é algo primordial dentro de uma perspectiva que você tenha de cuidado.
e como o meu cuidado é voltado para o cuidado em saúde, e aí fazendo uma ampliação, cuidado integral em saúde, quando você compõe uma equipe multiprofissional, você tem outros olhares junto com o seu profissional. Então, é importante também de mencionar isso. E, para além desse olhar profissional, eu tinha um olhar territorial. Né? O que é isso? É o olhar de dentro do território, do meu território de pertencimento, do meu território de origem, que é o território da Maré. Então, como cria, né, como a gente coloca aqui como maranhense, que a gente fez um termo também para a gente legitimar esse lugar também, né, de formação dessa pessoa que mora na Maré, que reside na Maré, que consegue construir junto com outras esse espaço. Eu comecei a trabalhar isso melhor, assim, né, como trabalhar essas identidades com essas mulheres. E quando a gente percebeu, a equipe toda que estava trabalhando junto, né, tinham homens e mulheres da equipe profissional, essas mulheres, a gente pediu, né, as mulheres da equipe, no caso, nós pedimos para ficar só as mulheres, porque tinham coisas que atravessavam e pertenciam só às mulheres. Então, foi um momento muito importante, porque no primeiro momento era um lugar de estranhamento, esse lugar das mulheres falarem, delas poderem se expressar. E isso para a saúde é muito importante, porque as expressões, as falas tinham a ver com violência doméstica, com violência do Estado, com violência de direitos. E a gente percebeu que todas essas violações vinham por elas serem mulheres e mulheres pretas. Então, foi algo que nós fizemos um recorte importante na época, e isso dimensionou muito para a gente desenvolver um cuidado integral, né, para pensar esse cuidado a partir da fala dessas mulheres que eram silenciadas e até mesmo na hora de falar elas tinham essa dificuldade, porque esse lugar é um lugar de estranhamento, era um lugar que elas achavam que não eram delas. E aí, dimensionando, né, eu como mulher, foi importante porque, como eu também sou do território, como eu fui me constituindo mulher, fui me constituindo mãe, né, e profissional e outras coisas, eu comecei a participar também, né, e eu senti uma necessidade de participar de grupo de mulheres. E aí, eu não sendo a profissional, eu sendo mais uma das mulheres ali. Então, esse foi um segundo processo importante também da escuta, porque ali eu fui acolhida, porque ali eu consegui ter uma escuta do que eu trazia, da importância daquilo, uma valorização. Eu consegui me escutar, que é outro processo que a gente também precisa desenvolver. Se você quer escutar alguém, você também tem que aprender a se escutar. Então, para mim, foi um segundo momento que foi essencial, né, que é o grupo de Hervaria e Fitoterapia da Maré, integrado por mulheres da Maré também, moradoras, e aí tinha todo tipo de mulheres ali nesse grupo, de todas as faixas etárias também, é importante, tinham, né, mulheres mais jovens, mulheres de meia idade, mulheres adultas, mulheres mães, não mães, mulheres bis, né, com bissexual, com outras orientações sexuais, enfim. E foi um momento, assim, que, para mim, foi de extrema importância, porque eu saio do lugar de cuidar, de ouvir, e eu vou para o lugar de ser cuidada e ouvida. Então, eu consigo dimensionar esses dois lugares. E aí, hoje, eu consigo estar transitando nesses dois lugares, né? Então, eu entendo que eu preciso me cuidar, cuidar da minha saúde mental, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto mulher negra, mulher que sofreu violência doméstica também, e conseguiu sobreviver a ela, mulher moradora de favela que consegue sobreviver às violações que a gente sofre dentro, né, do espaço periférico, do espaço favelado, principalmente do Estado, né, não só com operações policiais, mas também com as ausências, né, a ausência de saneamento, a ausência de uma estrutura de saúde, a ausência de uma estrutura de uma boa educação.
Então, tudo isso são determinantes e condicionantes para a saúde das pessoas e para a minha. E aí, nesse sentido, hoje eu estou, né, a assessora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que na UERJ, e é um outro processo, porque ali eu atendo um recorte literal, né, de gênero e de mulheres que sofrem violência. E isso abrange o estado do Rio de Janeiro. A gente não abrange uma área distrita igual era a saúde, né, que é uma área que você tem de um território, que você atende todos os tipos de problemas graves que acontecem naquele território. Eu, enquanto matriciadora de equipe. Agora estou como assessora. Então, é um trabalho diferente, porque você coloca um recorte claro de um grupo, né? E de um recorte de gênero importante. E dali, a escuta é uma outra escuta, e é uma escuta importante, porque dentro do histórico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não se tem uma sala Lilás. Então, a sala Lilás foi inaugurada esse ano, 8 de março, né, que é simbólico, e é a primeira sala Lilás dentro de uma Assembleia Legislativa. Então, isso, para a gente, assim, para mim, enquanto mulher, para os profissionais de saúde, para as assessoras que estão ali, né, para as deputadas que pensaram esse processo também, é importantíssimo que exista um espaço de escuta, que não seja só o telefone, mas que seja presencial. E aí eu faço um recorte importante para esse processo. Atender uma mulher presencialmente dentro de um espaço como esse foi fundamental, porque muitas mulheres não conseguem acessar, claro, o presencial, porque elas estão fora do Rio, no caso da cidade do Rio, né, elas estão em outros estados, elas estão em outras cidades do Rio, na verdade, desculpa, e elas muitas vezes não conseguem vir. E muitas vezes as próprias mulheres do Rio de Janeiro, né, da própria cidade, por mais perto que sejam os lugares, elas não conseguem também vir por falta de renda, né? Porque muitas vezes são violadas, porque muitas vezes estão em situação de quase encárcere. Então, são questões muito graves que a gente precisa manusear. E existem as mulheres que chegam presencialmente. Então, esse recorte eu acho importante fazer para dizer como que a escuta, para a gente, tem feito sentido, né? Essa escuta presencial. E ela também não é sistemática. Então, até para você criar um vínculo, para você que essa mulher confie em você, que ela possa tomar decisões dentro dessa perspectiva toda de violação de direitos que ela vive, até mesmo dela se ver como mulher, né, dela se ver como dela valorizar o que ela é, dela valorizar o que ela traz, tudo isso demanda um tempo. E esse tempo, a gente fazendo um atendimento pontual, não temos. Então, esse atendimento pontual precisa ser muito qualificado. E nesse processo, né, nessa experiência que eu estou atualmente, a escuta está sendo fundamental, porque é a partir dela que é criado esse vínculo, que é criado esse lugar de fala dessas mulheres que são silenciadas, que chegam com falas muito desorganizadas, muitas vezes, porque são mulheres que nunca falaram em nenhum lugar. Aquele lugar é o lugar de fala delas. Como que essa sala Lilás tem sido importante, como que ela tem refletido no nosso trabalho profissional, assim, de como que a gente faz com uma escuta que muitas vezes ela vai ser pontual, mas ela vai ser fundamental para ativar os direitos daquela mulher, para aquela mulher tomar decisões, para aquela mulher ser orientada melhor sobre quais são os direitos dela, como que ela tem que fazer, para onde ela tem que ser encaminhada. Então, tudo isso, dentro desse processo, eu acho que tem sido muito enriquecedor, tem sido libertador, né, e tem sido ativador de políticas públicas,
porque a partir do momento que você vai atendendo mulheres, né, e abrangendo esse lugar de estado do Rio de Janeiro, é uma proporção enorme e a gente tem muita responsabilidade com isso, então está sendo um processo desafiador também. Então, tanto quanto era na saúde, que é um desafio cotidiano, você trabalhar dentro do território e conseguir fazer um acompanhamento, e aí, no caso, um outro tipo de acompanhamento, onde você tem uma coisa mais sistemática, longitudinal, né? Você consegue trabalhar e criar vínculos. Então, dentro desse processo de escuta, que é tão difícil, quando se tem algo pontual, né, de você não conseguir criar uma sistematização, você não conseguir criar, às vezes, um projeto terapêutico, né, como a gente chama na saúde singular, que é um acompanhamento, cada profissional fazendo aquele acompanhamento, aquele olhar para a situação do que a pessoa está passando. Como assessora, né, de uma comissão de defesa dos direitos da mulher, eu consigo, junto com a equipe, nós somos uma equipe multiprofissional, tem outras assessoras que têm outras formações, nós conseguimos fazer uma escuta qualificada e, a partir dessa escuta, a gente consegue fazer com que essa mulher crie vínculos, que ela consiga nos retornar, ou a gente consiga retornar para elas também, e que elas consigam estar, mais vezes, dentro daquele espaço de escuta, que é a sala Lilás. Então, acho que as experiências, né, minha trajetória profissional dentro desse processo tem sido importante. E eu acho que eu consegui falar um pouco de todas aqui, principalmente sair desse lugar também do profissional e ficar também em um outro lugar, né, falar de um outro lugar meu, que é o lugar de mulher cuidada. Agradeço imensamente as mulheres, inclusive, da Maré, em especial, né, a que fazia todo esse giro acontecer, que é uma terapeuta menstrual chamada Edneide Pereira. Ela foi muito importante nesse processo, assim como minha professora de yoga também, Ana Olívia Cardoso, foi outra mulher que também trouxe uma perspectiva de cuidado, e de como que a gente que cuida precisa ser cuidada também e não se percebe. Então, hoje eu consigo fazer essa leitura e trazer essa importância de que a gente precisa da escuta, a gente precisa saber escutar, mas a gente também tem que saber nos escutar para que a gente consiga cuidar do outro, da outra, dos outros.